Mas é bom a gente lembrar que Jesus ele resumiu todos os mandamentos em 2. Vocês conseguem pensar nisso? Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2, né? Qual que são os 2? Ou seja, ele resumiu tudo no amor. Se nós estamos falando de amor, o que é amor? A gente precisa também entender esses 2 mandamentos, né? Porque esses 2 mandamentos também iluminam a nossa busca do amor e a nossa sede do coração de ser amado, mas também como que tem que ser o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Até então nós falamos muito do meu próximo, namorado, marido, né, esposa, mas e o próximo em geral, né? Como que eu vou amar todos? Como que eu tenho que amar a todos? Ô Roberto, diminui para nós, por favor. Como que eu tenho que amar a todos, né? Como é que eu vou amar todo mundo? Então, nós vamos falar um pouquinho do mandamento do amor. Vamos lá, Mateus 22, 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Oh, que bênção. 22, de 34 a 40. Diz assim, vamos lá. Acharam não? Acharam ainda já? 22, de 34 a 40. Amém? Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Toda lei se resume nesses 2 mandamentos. Muitas das vezes a gente escuta pessoas dizendo que Jesus veio para falar para a gente só amar e esquecer tudo que os fariseus, que os judeus viviam, que mandamento nenhum tem importância. Isso não é verdade. Se nós não tivermos regras, se nós não tivermos normas a seguir, nós podemos nos tornar pessoas inconsequentes. Então tudo na vida tem norma, tudo na vida tem regra. Meu trabalho tem, meu estudo tem, o clube que eu vou tem, e a minha fé, a minha religião também tem. Deus colocou os mandamentos para serem um manual de como se deve viver. Só que Jesus vem olhar para todos os 10 mandamentos da lei de Deus e vem resumi-los em 2: o amor a Deus e o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E esse tem que ser o norte da nossa vida, né? Esse tem que ser o norte. Isso não vai abolir nenhum mandamento, mas vai trazer significado e sentido para os mandamentos. Okay, vamos lá. É preciso levar a sério a identificação que o Evangelho faz entre Deus e o amor. Deus é amor. Isso significa que o fundamento de todas as coisas, a realidade última é o amor. São João Paulo diz: o amor me explicou tudo. Ame e faça o que você quiser. Ame e faça o que você quiser, desde que seja baseado no amor. E não tem jeito de nós vivermos uma vida cristã, uma vida de busca de Jesus Cristo, se nós não entendermos que somos chamados a amar. E que, interessante que fala assim, ele vem significar, dar fundamento a todas as coisas, mostrar que a realidade última é o amor, ou seja, ele vem fazer com que a gente olhe para os 10 mandamentos, por exemplo, quando fala lá, não roubar, quando fala lá, não dizer o santo nome de Deus em vão, olhar para esses 10 mandamentos e dizer, isso tudo só tem sentido se for no amor. E não cumprir isso é também uma forma de não amar. É também uma forma de não amar. Até para a gente entender, tem os 10 mandamentos. Amar a Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus.
amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Tudo isso é amor a Deus. É ou não é? Quando eu digo santo de nome de Deus em vão, eu não estou amando a Deus. Né? Continuando. O que seria pecados contra o amor a Deus? A idolatria e a soberba. O que é idolatria? Tudo que substitui Deus. O que Deus quer viver conosco? Isso tem que ficar gravado em nós. O que Deus quer viver conosco depois da nossa morte? Um casamento. Quando eu sou uma pessoa que comete uma idolatria, eu estou colocando algo, alguém no lugar de Deus, certo? Se eu sou casado com a minha esposa e eu coloco algo, alguém no lugar dela, o que eu estou fazendo com ela? Estou traindo. Estou adulterando, não é isso? A idolatria é um adultério a Deus. Quantas e quantas vezes a gente escuta os profetas dizer: uma geração de adúlteros, não é assim? Uma geração de pessoas adúlteras. Por quê? Porque a idolatria é quando eu coloco algo, alguém no lugar de Deus. Se Deus quer casar-se comigo, eu estou colocando algo, alguém no lugar do meu esposo. Eu estou sendo infiel, eu estou adulterando contra Deus. Olha, gente, muitas das vezes a gente acredita em Deus, a gente até ama Deus, mas nós não colocamos Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida. Nós, às vezes, deixamos Deus como algo mais que a gente tem. E é um grande problema de muitos cristãos. O que é algo mais que a gente tem? Eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu casamento e eu tenho minha fé. Como se Deus estivesse ali junto, né? Então tem dia que é o dia da fé, tem dia que é o dia do casamento, tem dia que... Espera aí. Deus tem que ser o primeiro e acima de tudo. E toda a minha vida tem que ter como centro Deus. E eu tenho que estar ao redor de Deus. Por exemplo, o meu casamento, ele existe por quê? Porque Deus quer. Meu trabalho existe por quê? Porque Deus quer. Meu namoro existe por quê? Porque Deus quer. Deus é o centro. Que aí eu não corro o risco da idolatria. Porque tem hora que eu coloco Deus como algo mais, como se fosse mais uma das coisas da minha prateleira de coisas que eu tenho na minha vida. E na hora que eu preciso dele, eu pego aquilo na prateleira. E o pior... Quando eu preciso de Deus, eu ainda falo para Deus para que eu preciso dele. Como se ele fosse simplesmente fazer a minha ordem. E aí eu sou Deus e ele é o servo. Né? Ó Deus, o negócio é o seguinte, está aqui todo o plano, meu casamento está assim, está assado, resolva isso, resolva aquilo, faz isso, cura isso. Né? A gente já disse para Deus assim, e olha Senhor, tem que ser tal dia, tem que ser tal hora, o Senhor faz lá e aí Deus vem só fazer a mágica. Tum! O plano, o projeto, a ideia, toda eu já construí ela. Deus só vem fazer a mágica. Espera aí. Se eu não coloco Deus no lugar que é dele, algo ou alguém vai ocupar esse lugar. Se algo ou alguém vai ocupar esse lugar, eu vou cair na idolatria. Se eu cair na idolatria, eu estou adulterando contra Deus. E a soberba, que é colocar a si mesmo no lugar de Deus, que também é uma idolatria a mim mesmo, né? Eu sei que é melhor, eu sei que eu devo fazer, eu sei, a minha vontade, é o meu querer. Não, mas eu rezo, eu participo da igreja, eu não faço não, eu preciso de Deus. Como têm sido suas orações? De alguém que se entrega a Deus, Deus me deu isso, aquilo se tornou uma razão do meu seguimento a Deus. E se Deus parar de me curar, se Deus parar de me dar graça, se Deus parar de me dar bênção, eu largo Deus. Mas espera aí, você estava atrás da bênção ou de Deus? Você ama Deus ou ama a cura que Ele faz? Deus faz muitas curas, Deus nos dá muitas bênçãos, mas nós precisamos ir a Deus e não a bênção. Um fato interessante na palavra de Deus que muitas pessoas andavam atrás de Jesus porque Jesus fazia grandes milagres. Inclusive, quando Ele multiplicou os pães, multiplicou as pessoas atrás dele.
Porque pense só, existe um homem ali que a gente vai lá e de repente ele arruma comida para todo mundo de graça, e comida boa, e sobra, a gente ainda leva para casa. Todo mundo quer ir atrás de uma pessoa assim. E ele dá para rico, para pobre, para todo mundo. Então assim, ele serve comida boa de graça para todo mundo. Quantos foram atrás de Jesus? Só que depois desses milagres, Jesus chama eles e começa a dizer para eles: olha, o negócio é o seguinte, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas agora eu quero que vocês me sigam de verdade. E muitos foram embora. E inclusive, nós estamos entrando na Semana Santa, muitos que comeram os pães na multiplicação dos pães, gritaram crucifica-o diante de Pôncio Pilatos. As mesmas pessoas que aplaudiram o milagre, que falaram Hosana Rei no domingo de Ramos, foram os mesmos que gritaram crucifica-o. Por quê? Pararam nas obras de Deus. Queriam queriam o milagre de Jesus e não o Jesus do milagre. Como é que é a sua fé? Você busca Deus. Você busca Deus pelo que Deus faz ou por quem Deus é? Essa é a pergunta. Eu busco a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Porque existe uma diferença. Porque se Deus não fizer, eu paro? Eu largo? Eu deixo Ele para lá? Se Deus não me der a graça que eu estou pedindo, já faz um tempão, eu vou desistir de Deus? Se Deus fizer da minha vida algo que eu não gostaria, ou que eu não planejo, que eu não sonho, eu busco o Deus do milagre ou o milagre de Deus? É uma pergunta para nós, pessoas que já caminham e que experimentam. Gente, a gente experimenta obras maravilhosas de Deus na nossa vida, não experimenta? A gente não experimenta a presença de Deus, a gente consegue testemunhar um milagre na nossa casa, alguém que se converteu, a gente vai num evento, a gente sente Deus nos tocar, né? A gente serve a Deus, por exemplo, vou pregar nos lugares, eu vejo Deus agir na vida das pessoas. Se Deus parar com tudo isso, parou. De repente Deus fez greve de milagre, greve de graça na minha vida, até para mim passar por um tempo de provação. Eu continuo servindo Ele, seguindo a Ele, querendo Ele, ou não? Amar alguém é amar mesmo quando essa pessoa não serve mais para nada na minha vida. Eu preciso amar a minha esposa mesmo quando ela não me servir para nada. Isso é amor de verdade. Deus nos livre, mas vamos supor que ela fique doente. Eu tenho só que cuidar dela. Eu tenho que amá-la. E com Deus a mesma coisa. Eu preciso amar a Deus por quem Deus é e não porque Ele faz. Porque uma hora Ele pode, para me educar, para me formar, para me fazer crescer, parar de fazer coisas. E aí? A soberba, porque eu que sei que Deus tem que fazer na minha vida. A idolatria, será que não vão bater na minha porta? Amemos o Deus do milagre e não o milagre de Deus. Porque milagre passa. E só Deus não passa. Amar ao próximo. Aí vem os outros 7 mandamentos. Honrar o pai e a mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. São 7 mandamentos que dizem diretamente sobre amor ao próximo. Concordam? Por quê? 2 são os pecados contra o amor ao próximo. Assim como a soberba e a idolatria é amor a Deus, o ódio e o uso é contra o próximo. São 2 pecados contra o próximo. O que é o ódio ou odiar? Cometer a maledicência, ou seja, desejar o mal para alguém. O padre Paulo Ricardo diz: todo pecado contra a benevolência, contra o bem de alguém. Ah, mas espera aí, é um pecado mortal? É um pecado mortal. Por exemplo, quando eu olho para aquela pessoa e falo: nossa, podia tudo dar errado na vida dela. Isso é um pecado mortal. Jesus diz, né? Matar é pecado, mas todo aquele que no seu coração já mata a pessoa, já pecou. Não é assim que Jesus diz? Então o ódio e o uso. Tratar o outro como um objeto para a satisfação do prazer ou como meio para alcançar algo. Quando eu uso do outro para me satisfazer. Seja no campo da sexualidade, seja em qualquer coisa.
Vou ficar amigo do fulano porque talvez ele me arrume um emprego. Vou ficar amigo do ciclano porque ele é conhecido de não sei quem e ele vai me ajudar. Isso é um pecado, meus irmãos. Porque eu estou usando alguém que nunca deve ser usado. Ninguém nunca deve ser usado. Nós nunca devemos usar ninguém. É um pecado contra o amor ao próximo. Amém? O amor e o pecado. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ser santo é lutar contra o pecado de todos os dias. Ser santo é lutar contra o pecado de todos os dias. 1 Pedro 4,8. Tende um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ama e faça o que quiser. Então se eu amar eu posso pecar? É isso que Pedro está dizendo para nós? É ou não é? Vocês já estão cansados, mas podem falar. É ou não é? Não? Então o que ele está dizendo? Que o amor vai cobrir uma multidão de pecados. O que ele está dizendo disso? Cri. O que ele quer dizer com isso, gente? Fala aí, irmãos. Não tem que falar? O amor nos liberta de uma multidão de pecados. Não é encobrir, não é esconder, mas é nos tirar. Nos tirar. Né? O cobrir ali é cobrir a mim em relação até ao pecado. Quando eu começo a amar, e amar de verdade, eu vou me libertando do pecado. Mas é amar de verdade, não é amar de qualquer jeito. Não é que eu posso, eu vou amar, então eu posso pecar tranquilamente. Aqui, minha filha, não tem problema não, nós faz uma caridade depois, se preocupa não. Não é isso. Não é isso. É amar de verdade. E amar em todas as circunstâncias e ações. Né? E São João Paulo II fala que ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. Aí você fala assim, Eduardo, mas o que tem a ver amor e pecado? Meus irmãos, algo assim, um parênteses interessante, porque depois nós vamos falar um pouco sobre o pecado mortal, mas o pecado nos separa de Deus. O pecado quebra a nossa amizade com Deus. Nós só conseguimos amar verdadeiramente, você só consegue amar verdadeiramente se estiver com Deus. São Tomás de Aquino diz que nós somos incapazes de amar sem Deus. Sem Deus nós não podemos amar. Eu só consigo amar a minha esposa se eu tiver Deus comigo. Senão eu não consigo amá-la. Senão facilmente eu vou usá-la. Senão facilmente eu vou pensar mais em mim do que nela, se não tiver Deus. E eu só tenho Deus plenamente, e aí que entra essa partilha de agora, se eu me liberto do pecado. Quem vive uma vida de pecado, Deus ama, Deus perdoa, Deus acolhe, mas aquela pessoa, ela está distante da graça de Deus. Portanto, ela é incapaz de amar. Não tem jeito. Fala assim, não, mas a pessoa é muito boa. Porque a gente tem mania de achar que quem ama é quem é gente boa. A pessoa é muito boa, você precisa ver tanto que ela é boa. Mas no profundo do ser, amar não é simplesmente expressar bondade. Amar é expressar entrega. E não existe amor fora de Deus. Só existe amor em Deus. E o pecado mortal, o pecado, que a igreja chama de pecado mortal, ele rompe a nossa amizade com Deus. Quando a gente peca mortalmente, é como se a gente quebrasse a nossa ligação, nosso telefone, nossa linha direta com Deus. Como se acabasse o Wi-Fi entre nós e Deus. Né? Para vocês entenderem facilmente. Toda vez que eu estou em pecado mortal, o Wi-Fi é desligado de Deus. Se o Wi-Fi é desligado, eu não consigo amar. Por isso eu tenho que me confessar. Por isso eu tenho que buscar a Deus. Por isso que eu tenho que tentar melhorar. Mas eu vou cair. Então eu tenho que levantar logo. Porque se eu ficar caído, o Wi-Fi está desligado. A hora que eu me confesso, o Wi-Fi liga de novo.
Então o pecado mortal ele nos impede de estar com Deus e consequentemente nos impede de amar. Ninguém consegue amar. Por isso que, por exemplo, um casal de namorados que começa a ter uma vida sexual ativa, eles vão se distanciando do amor. Por quê? Porque aquele momento se tornou um momento de pecado, Wi-Fi desligado, e se tornou um momento também de uso, porque aí o amor vai embora. Não, mas a gente se ama. Não, vocês se apaixonam. E aí isso traz consequências graves. Portanto, é preciso entender isso. Não dá para eu amar de verdade. Por que muitos casais não conseguem, às vezes, ficar juntos? Porque não conseguem amar de verdade. Por que não conseguem? Porque desligaram o Wi-Fi. Todo que fala desligar o Wi-Fi, desligaram a sua amizade, sua comunhão com Deus. Pelo pecado mortal. Agora, o que é um pecado mortal? Vocês sabem? O que é um pecado mortal? Contra os 10 mandamentos? Pecado mortal é contra o amor. Qual amor? Contra o amor a Deus e o amor ao próximo. O pecado mortal se resume quando eu não amo a Deus e quando eu não amo o próximo. Ou seja, eu falei dos 2 pecados contra Deus. Quais são? Idolatria, soberba. Quais são o próximo? O ódio e o uso. Não é isso? Mas para ser pecado, gente, só isso? Não, para ser pecado tem que ter 3 coisas. Assim como o amor tem 4 características, o pecado tem 3. Para ser de verdade. E aí é onde complica a vida de quem faz o amor fecundo, porque agora vocês descobrem. E toda vez que a gente descobre, a gente é cobrado por aquilo que a gente descobre. Enquanto eu não sabia, estava tudo bem. 3 coisas compõem um pecado mortal. Algo que eu faça livremente, ninguém me forçou a fazer, ninguém me obrigou, não puseram uma arma na minha cabeça e falou, vai lá, peca agora, em nome de Jesus, com um revólver. Eu tenho que ter consciência que aquilo é pecado e tem que ser algo grave. Eu faço pelo meu querer, eu sei que é pecado, eu tenho consciência, eu estou com vontade e eu faço. Então, eu tenho as 2 coisas. O que é matéria grave? A matéria grave é quando é contra o amor a Deus e o amor ao próximo. Toda vez que é algo contra o amor a Deus e o amor ao próximo é um pecado mortal, um pecado grave. A pornografia, por exemplo, é o uso de alguém, não é? Não, mas eu não estou nem encostando na pessoa, mas você está usando aquela pessoa mesmo sem ela saber para poder ter prazer. É uso, contra o uso. Quando eu fico lá vendo alguma coisa. João Paulo II, ele tem uma frase muito linda sobre a pornografia, que ele diz o seguinte, que o problema da pornografia não está porque mostra demais da pessoa, mas porque mostra de menos. Porque mostra só o corpo e não a pessoa por inteiro. Quem disse é João Paulo II. Não está porque mostra demais, mas mostra de menos, pois mostra só o corpo. Não mostra o restante da pessoa, o resto da pessoa. A pessoa, quando ela não está numa forma erótica, a gente consegue ver muito além do corpo dela. Uma pessoa, quando está se mostrando, se oferecendo com o corpo, dificilmente a gente consegue ver além, né? Às vezes o cara vai numa festa, tem uma menina toda oferecida, com uma roupa toda decotada, doidinha para ele poder encostar nela. Ele é incapaz de lembrar uma palavra que ela disse, porque o olho dele não conseguiu sair, a atenção dele não conseguiu sair do corpo dela. Ou seja, ele não viu quase nada dela. Não é assim? Isso é o problema da pornografia. Só um parênteses sobre o que João Paulo II diz disso. Mas aí a matéria é grave, né? Algo que é contra o amor a Deus e contra o amor ao próximo. Vamos lá, porque essa tem que ser rapidinha mesmo. Bom, para nos ajudar a amar a Deus de forma concreta, a igreja nos dá 5 mandamentos. 5 mandamentos da igreja. Quem vive esses 5 mandamentos tem mais condição de não quebrar a sua amizade com Deus e de amar a Deus de verdade. 5 mandamentos simples, né? Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Confessar-se ao menos uma vez ao ano. Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Semana que vem, Páscoa, tem que comungar.
Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Nas quartas-feiras de cinza, na sexta-feira da paixão, e toda sexta-feira é um dia de penitência. Não sei se você sabia disso, mas toda sexta-feira é uma forma da gente lembrar a paixão de Jesus e se preparar para a Páscoa, que todo domingo é Páscoa. Então toda sexta-feira nós devemos nos abster de algo, fazer algum tipo de penitência. Não comer alguma coisa, não ir a algum lugar, alguma penitência, não assistir alguma coisa na televisão. Inclusive, em países mais ricos, a igreja pede abstenção de carne na sexta-feira. É um dia de não comer carne. Não é só na quaresma, não. Todas as sextas-feiras do ano, não comer carne na sexta. Porém, ela deixa aberto para países subdesenvolvidos ou mais pobres, como o Brasil, que as conferências episcopais possam trocar a penitência de carne por uma outra. No Brasil, a CNBB trocou por qualquer uma outra penitência, desde que a pessoa faça alguma penitência na sexta-feira. Então, toda sexta-feira, até para a gente amar mais a Deus com o nosso corpo, com o nosso sacrifício, é dia de fazer uma penitência, né? Tem gente que não faz nem na quaresma, mas o ideal é fazer toda sexta. E ajudar a igreja em suas necessidades, através do dízimo. Não sei se alguém aqui já paga dízimo, mas é um mandamento da igreja a gente poder dar a nossa contribuição para manter a igreja. Alguma pergunta sobre isso? Pode falar. O dízimo, ele entra, por exemplo, em vez da sala, tem o dízimo da igreja, né? Ajudar, por exemplo, algum lugar que está necessitando, financeiramente, poderia entrar no dízimo? Porque vai estar ajudando a igreja. Depende. Sendo um órgão da igreja. Depende, sendo um órgão da igreja pode ser. Mas a gente partilha o dízimo onde eu vivo a minha vida de fé. Por exemplo, eu posso ajudar uma comunidade paroquial, eu posso estar dando meu dízimo num lugar onde eu vivo a minha fé, onde eu participo. Por exemplo, a pessoa participou. Eu participo do grupo. Aí eu poderia passar em vez de passar o dízimo lá, para cá. Polêmico. Por que é polêmico? É o seguinte. Em tese, sim. Mas não todo ele. Porque a comunidade aqui não consegue te oferecer tudo que você precisa para a sua vida de fé. Por exemplo, a gente não tem como batizar os seus filhos. A gente não tem missa dominical para te oferecer. Então você não pode nos dar tudo, mas parte sim. Porque você tem uma vida sacramental em algum lugar, mas tem sua vida pastoral em outro. Então você poderia partilhar, né, dividir o seu dízimo. Isso sim. Se a comunidade tivesse tudo o que você precisa, eu não preciso ir em igreja nenhuma, porque aqui tem missa, aqui tem catequese para os meus filhos, aqui tem... Aí poderia. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. Porque o Código de Direito Canônico não diz claramente que tem que ser numa paróquia, mas onde eu vivo a minha vida de fé. Né? Vou te dar um exemplo polêmico, mas eu não tenho medo de falar a verdade. Uma pessoa que está acamada, que não recebe comunhão, que não pode sair para ir na igreja, e que a vida de fé dela, por exemplo, ela vive pela TV com um canal católico. O dízimo dela pode ir para aquela TV, canal católico, que é onde que ela vive. Agora, se vai um ministro levar a comunhão para ela lá, tudo que ela está doente, aí ela também tem que partir o dízimo dela com esse... Mas se não vai, tem uma comunidade rural, eu moro numa roça, fiquei doente de cama e eu só rezo agora, só assisto missa pela TV. A minha vida de igreja é vivida ali. Estou dizendo assim, para ser claro para vocês, não é porque eu quero ajudar ou gosto, é aonde eu estou, onde eu vivo a minha fé. Ali eu tenho que partilhar o meu dízimo. Tá? E todo mundo pode partilhar, mesmo que, mas eu não tenho salário. Não. Se você ganha um dinheirinho aí, se você tem uma coisa, é bom partilhar. Faz parte do amor a Deus, né? Manter a casa de Deus. O homem não pode viver sem amor, ele permanece para si próprio um ser incompreensível, a sua vida destituída de sentido. Se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta e se o não torna algo seu próprio, se ele não participa vivamente,
No amor o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da sua humanidade. Quando a gente fala dessa questão do amar a Deus, do pecado, a gente logo pensa, e a gente até escutou muitas vezes assim, eu vou ferir o coração de Deus quando eu pecar. E aí quando a gente escuta isso, a gente logo pensa assim, nossa, coitado de Deus porque eu peco, né? Nossa, Deus diminuiu agora, ele ficou menos Deus porque eu pequei. Porque eu larguei, porque eu fui embora, porque eu decidi viver uma vida desregrada. Olha, a única pessoa que perde, quando se rompe a aliança com Deus, se rompe o Wi-Fi com Deus, é o ser humano. Aqui João Paulo II está falando do amor, que é onde a gente encontra a grandeza, a dignidade e o valor próprio. Quando a gente ama. Quando eu peco, eu não amo. Quando eu amo, eu encontro a minha grandeza e dignidade. Então, quem perde por não amar, sou eu. Deus continua sendo Deus, grande, forte, poderoso, o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem deixa de ser alguma coisa sou eu, não é Deus. Não pensem vocês que Deus se torna mais Deus porque você se converteu, e menos Deus porque você largou a vida de caminhada. Não, Ele continua sendo o mesmo. Você é que perde, ou você é que ganha. A decisão é sua. Entendam isso. Porque tem hora que a gente escuta coisas de Deus tão românticas, que a gente logo pensa que Deus, coitado, ele sofre, mas não muda nada em quem Ele é. Não muda nada, mas muda em quem eu sou. Se eu largo Deus, muda em mim quem eu sou. Deus não, Deus continua sendo o mesmo de sempre. Então quem precisa de Deus sou eu. Deus quis precisar de mim. Ele não precisa. Ele quis. Ele falou assim, para ajudar o André eu vou precisar dele. Mas não porque Deus precisa. Porque Ele sabe que se Ele precisar do André, o André vai se tornar uma pessoa melhor. Deus quis precisar de nós por causa de nós. E não por causa dele. Se a humanidade toda largar Deus, virar as costas para Ele, Ele vai sofrer? Vai. Mas vai mudar alguma coisa em quem Ele é? Não. Nada. Mas vai mudar na humanidade? Muita coisa. Muita coisa. Então não pecar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, é bom para quem? Para mim. Não é para Deus. Porque para Ele não é tanto faz, tanto fez, porque Ele nos ama. Mas Ele continua sendo o mesmo. Nós é que nos tornamos diferentes. Então nós só vamos encontrar nossa grandeza, nossa dignidade e o nosso valor se nós amarmos. E nós só vamos amar se nossa vida não estiver pautada numa vida de pecado, mas numa vida de busca sincera a Deus. Amém?